Olá, sou Sérgio Benken, professor de coaching e mentoring da Alune. Vocês terão acesso ao meu currículo aqui embaixo. Coaching e feedback. Então vamos atuar hoje com o feedback e a técnica do hambúrguer. Bom, o feedback o nome já diz, né? Numa tradução literal seria essa retroalimentação. Claro que você pode fazer com você mesmo, como tem aqui no slide essa figura da pessoa refletindo com uma interrogação. Você pode dar feedback a você mesmo. Perfeito, se elogiando, se criticando em alguns pontos, mas quantas coisas você executa, características que você possui, que você não percebe em você mesmo. Então esse feedback vindo de fora também é muito importante, muito salutar. Dar esse feedback para o seu cliente é vital. Fazer com que ele reflita alguns pontos que porventura ele possa não estar indo muito bem, né? É um processo de crescimento também. O importante é que ele identifique sempre que por trás de um feedback tem um objetivo claro, uma ação bem nítida, que é para melhorá-lo, é para desenvolvê-lo, é fazer com que ele cresça como profissional e como ser humano. Então, atrás desse slide aqui, nós estamos vendo atrás dessa figura, conversando, dando feedback, dois profissionais conversando, atrás tem sombras com um aperto de mão. Isso que ele tem que identificar. A tua função no feedback é fazer com que ele melhore. Se ele percebe isso, ele relaxa e aceita muito mais facilmente. Bom, temos feedback positivo, neutro e negativo, e o feedback 360 graus, que o gestor diz como é que você está, seu gestor, né, seus subordinados também dizem, seus colegas do mesmo nível também dizem, seus clientes também dizem como é que você está, e obviamente o seu coach diz como você está. Essa figura também pode ser representada por esse 360 graus, né, que é a nossa avaliação de desempenho, conhecida como 360. Muito bem. Características de quem emite o feedback. É isso que é um feedback? Claro que não, né? Claro que não é essa a característica que se espera de quem emite um feedback com tanta agressividade, com explosões, não é nada disso. Então, ao se enviar um feedback para alguém, devemos atentar para os seguintes pontos. O foco deve estar sempre na melhoria do outro. Sempre fazer com que o outro perceba que tudo que estamos fazendo é para que ele melhore. Tudo que estamos enviando, comunicando para ele é para que ele melhore. Segundo, para quem está emitindo feedback, deve se preocupar com os sentimentos dos outros, utilizando sempre a comunicação de uma forma clara, firme em algumas situações, mas sempre sem mágoas. Sempre se preocupando se isso vai magoar. Algumas pessoas são mais sensíveis do que as outras. Cuidado na hora de você mandar a comunicação, que para você não ofende ninguém, para uma outra pessoa pode ser ofensivo. Ela pode ficar muito milindrada, se sentir muito mal com isso. Uso da linguagem positiva, sempre chamando atenção para o que deve ser feito e não para aquilo que é o errado. Usar a linguagem do correto. Deve falar sem dupla mensagem, sem segundas intenções. Ele vai entender porque meia palavra para um bom entendedor é o suficiente. Cuidado, sem dupla mensagem. Quero falar isso, mas digo outra coisa. Não, seja assertivo, fale claramente. Deve expressar suas ideias e seus sentimentos sem constrangimento. Se alguma coisa está te incomodando, para isso existe o feedback. Sem constrangimento, com todo cuidado, lógico, mas dizendo como você está se sentindo. Aqui tem uma historinha para poder ficar apenas com um lado lúdico, né? Duas pessoas conversando, o gestor e seu subordinado, o chefe pediu para termos uma reunião de feedback. Tem algo no meu trabalho que você acha que eu poderia melhorar? E o outro está dizendo, né? Bom, acho que o senhor tem certa tendência a rejeitar minhas ideias. E aí a pessoa responde, pois eu discordo plenamente. E o outro que enviou o feedback começa a chorar. Claro, né? Então ele não está a fim de receber esse feedback, discorda, obviamente ele está mantendo aquilo que havia sido dito, né, que ele rejeita as ideias do outro. Cuidado, né? Ao se pedir um feedback, ao se receber um feedback, tem que ser interpretado como um grande presente e aceitar que às vezes você vai escutar coisas que não agrade tanto. De quem recebe o feedback, qual é agora a orientação prática para quem recebe o feedback? Deve ouvir o que o outro fala sem contrapor. O outro está te mandando a mensagem na percepção dele. Escute, né? Reflita sobre essa mensagem. Nem sempre o que o outro está dizendo é a verdade. Vamos refletir, vamos conversar com outras pessoas. Né? Alguém diz que você está muito agressivo, pergunte para os seus amigos, e a pessoa pode, né, se espantar, porque as pessoas vão confirmar realmente que você está muito agressivo.
Enfim, né? Converse com outras pessoas. Cheque com essas outras pessoas se é verdade, se realmente você está com aquele tipo de comportamento, de postura. Respeite ideias e sentimentos de quem fala. A pessoa está te dando um feedback, ela está se propondo a te ajudar inclusive a refletir sobre você. Então, respeite isso, né? E procure ampliar o seu autoconhecimento. Veja o feedback como mais uma chance de você olhar para você e refletir um pouquinho como pessoa. Fazer essa reflexão acontecer. Vamos ver como é que funciona na prática a técnica do feedback, conhecida como hambúrguer. Por que hambúrguer? Porque é um pão, um recheio da carne e um outro pão. Como se fossem 3 etapas, 3 estágios. O feedback se dá em 3 estágios, tá? Como já chamamos a atenção, sempre se começa pelo positivo. Então, sempre diga o que você gostou daquela pessoa, o que ela fez que está adequado. Depois diga o que ela pode melhorar, que é o problema em si, né? Focar exatamente o que aconteceu e aí não é para ter pena da pessoa, é para mostrar o que está acontecendo, fazer com que ela entenda que ela está falhando nesse aspecto. E por último, sempre faça com que ela se sinta bem no final da conversa, focando, dizendo uma outra coisa que ela esteja indo bem, que seja uma coisa boa, né? Um potencial, alguma coisa que você gostou. Então vamos dar um exemplo? Um pai vendo o filho chegar em casa e lhe entregar o boletim. O filho mostra esse boletim para o pai com as seguintes notas: matemática 9, história 8,6, biologia 4,5, inglês 8,4. Tem uma nota vermelha nesse boletim biologia. A tendência, muitas vezes, em muitas situações, quase que de uma forma natural, é esse adulto olhar primeiro para o problema, para a nota vermelha. Primeiro para a biologia e começar já a perguntar, dar bronca, enfim, né, em relação ao problema. Aprenda que em coaching a gente sempre utiliza o primeiro positivo. Se lembra, nosso primeiro olhar é do positivo. Ele não pode começar focando no negativo. Exemplo do que pode ser feito. Primeiro momento, parabéns pelo seu empenho em matemática e história. Sua dedicação deu bons resultados. Leve isso para a vida profissional. Primeiro, se dá os parabéns pelo que a pessoa faz de correto, pontos positivos dela, o potencial dela. Segundo momento, o seu boletim também tem uma nota muito baixa em biologia. Eu desejo uma nota melhor na próxima prova. Ou como se fosse conversar com um funcionário, eu desejo uma avaliação melhor no próximo semestre. O que você pode fazer para melhorar? Eu não vou dizer para ele o que ele tem que fazer. Num processo de coaching, eu não vou dizer o que ele tem que fazer. Eu vou fazer com que ele procure a própria resposta. O que você pode fazer para melhorar? E aí vamos discutir e montar um plano de ação para melhorar a nota para a próxima prova. Mas ninguém sai da sua sala para baixo, né? Ninguém sai da sua sala se sentindo focado apenas no negativo. Não, vamos fazer com que ele termine a conversa olhando o positivo. Terceiro momento da conversa desse pai com o filho. Vejo que você melhorou muito em inglês. Como podemos fazer o mesmo para a biologia? Então eu termino a conversa sempre jogando essa pessoa para cima, sempre fazendo com que ela se sinta mais empoderada, mais satisfeita e percebendo que eu não a julgo, não a identifico apenas pelo lado negativo.